central com a Michele, mas eu quero o teu sentimento de colorado sobre o que o Inter tem que fazer agora. Eu vou responder a enquete, na verdade, botando uma responsabilidade ampla, tá? Porque é o seguinte, se for para demitir o Roger, se for para o Roger sair, tem que demitir todo mundo. Tem que demitir o Bisol, tem que demitir o Mazuco, tem que demitir o D'Alessandro, tem que cair todo o departamento de futebol. Porque a culpa não é só do Roger. Tá? Porque é muito fácil ficar ganhando louro, porque agora o vestiário mudou, porque chegou o cara que conhece, e o cara que conhece em compromissinho pessoal ontem de noite. Tá? Porque o presidente nós vamos fazer diferente, tá em Miami com a família aí tirando férias. Aproveitou um convite que teve da Confute lá, que é um encontro de futebol para tirar férias com a família. Tá? Na verdade, tem que cair todo mundo pela empáfia do departamento de futebol, por um bando de incompetente que não ouve ninguém, inclusive. Tá? Tem que cair o Mazuco por ser um diretor executivo que hoje acha que o Kaique do Juventude, um jogador de 29 anos que teve uma temporada de aniversário e vem de uma lesão de ligamento cruzado anterior do joelho, é a salvação do meio-campo para o lugar do melhor meio-campista do Brasileirão hoje, que é o Fernando. Então tem que cair todo mundo, porque ninguém aguenta mais esse discursinho. Eu não vou falar como eu tinha que falar, mas esse discursinho bunda mole aí do José Olavo Bisol, tá? Então tem que cair, se cair o Roger, cai todo mundo. Bom, vamos lá, vamos para a nossa central. Michele Silva está com a gente, o Inter está na zona de rebaixamento, toda a parada no Campeonato Brasileiro, o Inter vai ficar na zona de rebaixamento, tem um aspecto emocional aí que a gente vai debater em seguida. Vamos trazer também a palavra do técnico Roger Machado após a derrota de ontem. Tudo bem, Michele? Boa tarde. Tudo bem, Gamba? Boa tarde para ti, para todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. Antes de trazer a palavra do técnico do Internacional, Roger Machado, explicando o que aconteceu ontem, essa derrota para o Atlético Mineiro por 2-0, a gente vai trazer aqui um levantamento das vezes em que o Internacional ingressou no Z4 do Campeonato Brasileiro desde que voltou à elite do futebol em 2018, lembrando o rebaixamento do Inter em 2016. Naquele ano o Internacional foi campeão estadual e ingressou na zona do rebaixamento na 22ª rodada e alternou ali 12 rodadas entre idas e vindas no Z4 daquele ano. Desde que retornou então em 2018, foram 3 oportunidades no Z4. 2021 entrou na 2ª rodada e aí tem o resultado que fez com que o Inter ingressasse no Z4. 2022 na 1ª rodada, também um 2-0 lá em Minas Gerais contra o Galo, derrota colorada. Em 2025, mesmo resultado, mesmo adversário, mas entrou no Z4 na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora sim, Gamba, a gente ouve o técnico Roger Machado, ele falou a respeito dessa situação, do que aconteceu ontem, né, nesse jogo contra o Galo, e também destacou, aí a gente vai acompanhar na tela o que disse o comandante colorado. Ele disse que vai ser muito doloroso esse período todo sem jogos, que o Inter está na zona do rebaixamento, é algo que o Internacional buscava no início da competição, não buscava, né, tentava sair dessa situação, não chegar nessa situação. O planejamento do Inter, muito pelo contrário, era de estar no pelotão de cima durante essa parada para o Mundial de Clubes, e o Roger ainda complementa dizendo que esse time é capaz de tirar o Inter desta situação. Também diz que entende que tem plenas condições de reverter esse cenário. Então tá, daqui a pouco nós vamos debater muito isso. Eu não sei se vocês notaram, Gamba, que eu tô um cara jovial, eu praticamente mudei minha vestimenta, assim, renovei, entendeu? Tô nasque, né? Por quê? Por quê? Simplesmente porque eu não tenho mais a dívida que eu tinha. Eu, por exemplo, que não dormia de noite, porque eu tinha até medo de apreensão do meu veículo, porque essas coisas acontecem com a gente, entendeu? Você fica meio pressionado contra a parede. Sabe quem é que me salvou? A GR Assessoria Financeira. E lá em casa o clima estava muito pesado, porque isso atinge a família. E aí eu cantei essa musiquinha. Se a mulher reclamou e o banco ameaçou,
A GR Assessoria solucionou. E soluciona mesmo, gente. Sabe o que, infelizmente, a causa dessa busca e apreensão é o valor elevado das prestações. E é devido aos bancos, e não você. E é pela alta taxa de juros que são impostas. Por esse motivo, não tenha vergonha ou receio. Ó, vamos fazer esse exercício aqui. Atenção, ó. Respira. Tranquiliza. Calma. Respira. Cara, como é bom ficar tranquilo, cara, sabendo que o bem que você lutou tanto para conquistar não vai ser te tirado assim, tá? Não. Cara, liga pro 0800 670 70, agende com os consultores. Ah, não, quer? Aponte a câmera aqui, ó, no seu celular pro QR Code e marca um horário. Os colaboradores da GR irão encontrar a melhor forma de resolver esses dois problemas. Vamos lá. Travar a busca e a apreensão do seu carro, moto, caminhão, moto elétrica, maquinária agrícola. Alô, pessoal do interior do estado. E vai diminuir as prestações do seu financiamento dos bancos. Agende com os consultores da GR Assessoria. Ligue agora, 0800 670 70 ou aqui, ó. QR Code, a ponta do seu celular, vai direto lá, tá? E conheça também a Matriz, na rua Ciro Galvão, 138, em Porto Alegre, ao lado da Praça da Empol. A GR trabalha com redução das parcelas do seu cartão de crédito, financiamento do seu imóvel, empréstimos, cheque especial. Resolva esse tormento da sua vida, da busca e apreensão do seu veículo e a inadimplência de suas prestações. Não tenha vergonha, isso acontece com todo mundo. Agende com a GR Assessoria Financeira, 0800 670 70. Suas dívidas, tá? Ó, porque você tem um parceiro, um companheiro, sabe por quê? Porque a GR tem 98% de sucesso nos seus processos. Os outros dois nem é culpa da GR, porque você tem que, no mínimo, apresentar a documentação necessária. Então, meu amigo, ó, um exercício, vem cá, Gamba, vem cá. Atenção, atenção, atenção. É um exercício para solucionar tudo. Respira. Inspira. Respira. Inspira. Ainda mais hoje que a galera tá levezinha. Ontem foi dia dos namorados. Tranquilidade total com a GR Assessoria Financeira. 0800 100 70 70. Muito bem. Vamos lá, gente. Vamos falar de Internacional numa situação preocupante. Torcedor colorado extremamente preocupado com aquilo que está acontecendo com o Inter no momento. Tem que demitir o Roger, não tem que demitir o Roger. Pedir silêncio para vocês para não atrapalhar o nosso ouvinte premiado do programa. Chega. Tá bem envolvido com o programa, o Bruno Soares, hoje. Eu tô vendo uma coisa importante aqui. Quer que eu te mostre? Preciso resolver umas coisas aqui, tô olhando aqui. Eita! Acabou a privacidade. Tô olhando uma coisa aqui, pode. Que Tabela do Brasileirão. Parte de baixo da tabela. O Bruno, tu poderia... O Bruno tá namorando a tabela do Campeonato Brasileiro com o Inter no Z4. Ô, Bruno, tu poderia falar os últimos 4 colocados do Campeonato Brasileiro atuais, aí, os 4 últimos. Tá aqui, ó. Inter. Tá. O Inter é o líder ali da zona de rebaixamento. Tá. Fortaleza, Juventude e Sport. Ali. Tá. Era isso que eu tava dando uma olhada aqui. Mas pode seguir, agora eu vou participar. Tá bom. É importante nos fazer essa lembrança. Obrigado, Bruno Sabe Soares. que isso aí, isso é a pior coisa neste mês. Porque não é hoje, é um mês inteiro. É isso aí. Agora, eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Eu acho que o torcedor do Grêmio, o torcedor do Grêmio merece isso, tá? Eu acho que ele merece, por tudo que nós já falamos a respeito, né? Do que o Grêmio tem passado, com a qualidade do seu time. Eu acho que esse desafogo e até essa corneta com o rival é um prêmio pra torcida do Grêmio. Sabe? Que tá resiliente e tal. Agora, sabe por que eu tô chocado com o momento do Inter? É porque o Grêmio, tu entende? O Grêmio tem um time horroroso, um time ruim, Mas dá pra entendeu? elogiar que melhorar um entendeu? pouquinho. Que melhorou um pouquinho. E tudo bem, é isso mesmo, vai melhorar um pouquinho rumo aos 45. Beleza. O Inter se espera muito mais. E é por isso que choca o Inter estar no Z4. O Inter não tem time nem para estar ali. E sabe qual é o grande problema, além deste mês inteiro de resiliência que terá a torcida do Inter, vendo o rival aqui, o Bruno, o Pedrinho e outros gremistas, entendeu? Não oficiais, que vão zoar o Internacional, é o fato de que o Internacional, quando voltar, vai ter tudo de novo.
3 competições. Que golaço. Entendeu? O Inter não vai, a coisa não vai melhorar. Outra coisa, dito pelos dirigentes, o Inter vai ter que vender. Então o risco do Inter perder qualidade também é real. Sabe? Então esse é o problema. Eu vou dizer algo que alinha um pouquinho o que disse o Arns, que é o que o Inter necessita urgentemente. Diagnóstico. Tudo isso que o Inter está fazendo aí, para mim, é narrativa pronta, tá? Ai, são 3 competições. Ai, as lesões musculares. Ah, porque a prioridade serão as Copas. Ah, tudo... Não. Não é isso aí. Então, assim, ó, às vezes o que parece é mais importante do que é, tá? Então, o Internacional nessa última semana, não é a última semana, nos últimos 15 dias, tá? Porque houve a data FIFA. O Internacional se desmobilizou. Ah, mas os dirigentes não jogam. Ah, não. Se os dirigentes não são importantes, aí com o D'Alessandro, então não precisa deles. Quando vence, a presença do D'Alessandro é enaltecida. Olha o D'Alessandro no vestiário, olha o que ele está fazendo. Então a ausência dele faz muita falta. Sabe? Eu não tenho... Todo mundo tem compromisso, todo mundo tem, sabe? Não tem problema nenhum. Só que tu tem que fazer um diagnóstico correto de tudo. E aí tudo conta. Por exemplo, qual é o setor do Internacional mais importante, meu caro apresentador? Hoje, meio-campo. Qual é? O meio-campo. Meio-campo. O meio-campo é o que dita o sistema de jogo do Roger. Pois esse meio-campo do Inter é um meio-campo veterano. É óbvio que eles não vão aguentar 3 competições. Então, tu tá relegando pro segundo plano, porque o Inter contrata lateral, o Inter contrata zagueiro, o Inter contrata extrema, entendeu? E pro meio-campo, que é o coração do time, que é o alicerce do esquema do Roger, o Inter não reforça. Mas já dá pra criticar não o Roger, agrega né? qualidade. Então, mas isso é a minha opinião. Sim. O importante é o diagnóstico da cúpula do Internacional. Até mesmo se, por exemplo, acha que o Roger não vai dar no couro. Porque essa é a hora, né? Se tiver que mudar, tem que ser agora, como o Inter fez em 2010. Então, diagnóstico. O Internacional tem que se reunir, volta todo mundo, volta de Miami, volta de Buenos Aires, e façam o diagnóstico correto. Eu vou dar uma informação para vocês, tá? Como tu disse no início do programa, eu estava lá em Belo Horizonte e para o torcedor colorado que está nos assistindo, o Roger ele não vai ser demitido, independente do que aparecer na enquete aqui, independente do clamor das redes sociais, independente de qualquer que seja a manifestação da torcida. O Roger não será demitido. E aqui eu não estou falando em cima de algo, leitura, ou um achismo, ou qualquer fato, ou qualquer coisa que saia do fato. Ao contrário, eu estou dizendo em cima do que eu vi lá. Em cima de um Internacional praticamente resignado, com dirigentes se abraçando com pessoas conhecidas do Atlético Mineiro, absurdamente, assim. O Inter acaba o jogo lá e os dirigentes, o Adriano Loss, supervisor de logística, abraçando o Rodrigo Weber, que era ex-assessor de imprensa, que hoje é diretor lá, né, de futebol, de prospecção, não sei o quê, daí o outro Beltraninho abraçando. Parecia que nada tinha acontecido, parecia que não estava dentro do Z4. Parecia que não tinha tomado uma chapoletada dentro da Arena MRV. O Atlético não goleou o Inter porque ele não quis. O Atlético, quando estava 1-0 para o Internacional, ou para o Atlético, em cima do Internacional, teve inúmeras bolas às costas do Diego Rosa, que se o Atlético desse um pouquinho mais de seriedade para a jogada, tinha feito gol. O Inter poderia ter sido goleado na Arena MRV. Porque a diferença do Atlético para o Internacional está na competência. O Inter cria 4, 5 chances e bate na trave, o goleiro defende ou a bola vai para fora. O Atlético ele cria 4, 5 chances e mete pro gol. Essa, se a gente for resumir de uma forma simplista, é o grande resumo do que aconteceu ontem à noite. Só uma correção, né? Quem fez um dos gols foi o Vitão, né? Não foi o Atlético. Mas ficou difícil de ver, tá? Eu fui ver só depois. Vamos lá. Guimarães, quero te ouvir. Tem que demitir o Roger?
Na minha opinião, não. Eu vou falar um pouquinho mais baixo por conta da minha garganta que tá... Você sofreu muito ontem. Não, nada disso. Já estou alguns dias assim. E peço perdão já ao telespectador, porque uma câmera só essas tosses... nos jogos aqui na Band para reação identificada. Não, estava de boas. Ontem eu estava apresentando ali o intervalo e pós, os entrementes. Então essas tosses são minhas, eu peço perdão, vai ser baixinho, tá? Vamos lá. O Ribeiro, para mim as duas análises são muito corretas, tanto do Ribeiro quanto do Ernst. Mas eu quero recuperar uma coisa. Se a gente pegar uma expressão que é uma expressão do futebol, serve para a vida também, mas no futebol a gente usa bastante. Se a gente for voltar para 21, 22, 23 e 24, a gente vai perceber que em algum momento essa expressão foi aplicada ao Internacional. A expressão corda esticada. Existe um erro de interpretação de quem pensa que o Inter vence seus jogos ao natural. O Inter, no percurso dele, inclusive nesse ano, não vence seus jogos ao natural. O Inter precisou esticar a corda até não poder mais, e isso foi dito ontem na entrevista coletiva no Campeonato Gaúcho para ganhar. O Inter contra o Bahia, ótima atuação, a atuação do primeiro lugar no grupo, jogou aquela partida com a corda esticada ao máximo. Pressão no homem da bola, pressão de marcação no campo ofensivo, marcação nos jogadores do Bahia e conseguiu a classificação. No Brasileiro, a ausência de talvez os dois mais importantes componentes do corpo diretivo do Internacional, elas indicam uma coisa só. Porque o presidente estava lá no importante congresso, que eu acho legal, tá? Mas tem um compromisso aqui. O D'Alessandro, que eu não sei onde é que ele estava, mas tem um compromisso aqui. Isso aconteceu contra o Fluminense penúltimo jogo e aconteceu contra o Atlético último jogo. Que a corda do Inter, ela foi assim, afrouxada, porque em dado momento o Inter pensa que no Brasileiro, nunca nos colocaram como candidatos a rebaixamento, nos colocaram, pelo contrário, como candidato a título, junto com Palmeiras e Flamengo. Pois bem, a situação é de rebaixamento quando o Inter resolveu relaxar nesta competição. Ribeiro falou isso, ele não falou agora, ontem, e eu vou repetir. Só que agora, meu amigo, entrou um palma relaxar, tu entrou na água, batendo na bunda, que foi aquilo que os jogadores falaram. E com essa água, tu não pode brincar. O Inter não tem mais o direito, nem o luxo de não esticar a corda no Brasileiro. Eu queria pedir desculpa pro Roger, né? Eu queria pedir desculpa pro Roger. Eu também queria dizer que ex-dirigentes do Grêmio estavam errados, né? Os dirigentes que lá passaram pelo Grêmio, que bradaram lá pela saída da calçada da fama, do nome do Roger e tal, realmente a gente estava errado. Desculpa, Roger, tá? Desculpa. E muito obrigado, tá? Muito obrigado. Eu quero que permaneça no Internacional e que siga trabalhando aí com toda a confiança do D'Alessandro, do Bisol, do presidente Barcelos. Não mexam num trabalho que está dando certo, né? Porque eu ouvi no início do ano que o Inter disputaria títulos e eu acredito que isso vai acontecer, principalmente no Brasileiro. Essa 17ª colocação, Bruno, é algo que a gente não tem que ficar chacoteando hoje. Porque eu sei que daqui a pouco o Inter vai melhorar. Então, por favor, tá? Por favor, acreditem no trabalho do Roger Machado. Nós, gremistas, conhecemos o trabalho do Roger, tá? Então, Roger, desculpa, tá? Vai seguir na calçada da fama. Muito obrigado, cara. Só deixa eu concluir rapidinho para pegar a esteira do que o Guimarães estava falando, rapidinho. Nesse momento, a prioridade do Internacional para a retomada mudou. Esquece a Libertadores. Mas é em cima disso. Esquece a Copa do Brasil. Ribeiro, só um pouquinho. Tu tá comparando o Inter com o Grêmio, não vai fazer isso. Não. Ribeiro, eu não vou deixar. Ribeiro, o Grêmio não tá na zona de rebaixamento. Fala do Grêmio agora. A prioridade do Internacional é sair da zona do rebaixamento. Ribeiro, o Inter não tem time pra estar. Ribeiro, essa tua narrativa vai rebaixar o Inter. Tu tá comparando o Inter com o Grêmio, eu não vou deixar. Ribeiro, porque o Inter tem time e o Grêmio não tem time. Não tem time. E o Grêmio hoje não tem. Hoje não tem. Porque o Grêmio tinha que focar no Brasileiro, o Inter não precisa. E tá de novo cometendo auto-engano, não, senhor. Não, senhor. Tu foi até a esquina. Aí, na hora de virar a esquina, dizer o seguinte, então, eu não queria falar isso. Crise na camisa 12. Eu não queria falar isso, tá? E o senhor, por favor, me deixe falar. Olha aqui, ó. Né? Qual é o próximo jogo do Internacional? Vitória. 12 de julho. Tá, o Inter no dia 12 de julho. Julho. Saiu do Z4. Sabia disso?
Os próximos 3 jogos o Inter e Vitória no Beira-Rio são uma barbada. O Inter sai do Z4. Sabe o que é? É porque é o carimbo. O problema é o carimbo. Tá na zona do rebaixamento. Não, Ribeiro, é a verdade. É esse pensamento. Isso que é esse pensamento de temos um grande time. Isso. Não vamos ficar na zona de rebaixamento. cansativo isso, Vitória cara. é uma barbada. O Atlético Mineiro, salário atrasado. O Dudu é uma barbada. É esse pensamento que colocou o Inter no Z4. Tu disse ontem que era uma É barbada. esse pensamento. Fundamentalistas do Não povo. Tu disse ontem que era uma barbada. É tu negligenciar a realidade do Inter. eu tô sendo Pergunta real. pra qualquer Eu tô torcedor sendo do Inter. realista. Qualquer torcedor do Inter. Hoje o mais importante é sair do Z4. Gambá. Que se exploda Libertadores e Copa do Brasil. Tu tá Hoje o brincando Inter tem que comigo. olhar para o Campeonato Brasileiro, Vocês tão Ribeiro. brincando. Mas é a Vocês tão ilusão de brincando. olhar para a Libertadores que fez com que o Internacional entrasse contra o Fluminense numa postura Brincar é tu- varziana. brincar, Tu tá dando só é tu uma dar- explicação. é tu dar de Não, porque o antemão. Inter tá olhando para outras competições, É Ribeiro. tu dar de antemão 3 pontos pro Inter contra o Vitória. Esse é o problema. Tu já disse, não, quando voltar, o Inter já sabia do rebaixamento, porque é o Vitória, não sei o quê. isso aí. Se o Inter jogar o que jogou, por exemplo, contra o Fluminense, jogou em casa, perde pro Vitória. Mas não E vai perde jogar. pro É Vitória. óbvio. O Inter estava desmobilizado contra o Fluminense. Por que que estava Ressaca. desmobilizado? Tava de ressaca na Estamos Libertadores. classificados na Libertadores. Vamos pensar no Flamengo, no Fluminense. O Campeonato Brasileiro deixa pra pensar depois. O depois tá o isso. Inter no Z4 um mês falando em Z4. Gambá, olha só. Auto-engano, rapaz. Primeiro Pelo eu amor quero- de Deus, velho. Primeiro eu quero dizer o seguinte, tá? Eu acho que o Inter ele tem que ser criticado porque ele tá na zona de rebaixamento, isso é óbvio. Mas eu acho que a gente tem que analisar com certa frieza que os identificados do programa não estão conseguindo analisar, tá? Eu quero aqui, eu esperava, o discurso do Ribeiro eu esperava ter hoje, Guimarães. Normalmente tu é um cara mais equilibrado. Essa é outra conversa Tu que eu não aguento mais. Fora da casinha. Tu tá fora da casinha hoje. Tem no Inter. um cara Onde? identificado que torce pro Inter, que é o Ernest. Não, são- Aí todo o discurso são do 4. Bruno, os identificados. Não, Também me encheu Não, o ou tu saco torce disso. pro Grêmio, ou tu não pode ser analista. tá o resto. Não pode ser analista. Isso. Não, é que não dá pra elogiar o Atenção Grêmio. aí, ó, o lado vermelho, vamos manter a calma. É isso aí. É que não dá pra elogiar o Grêmio, não. Olha só, lembra eu disso. vou falar muito sério agora, Tem tá? gato nessa tudo. Eu tô aqui pra fazer uma corneta também, tanto que já fiz, mas tô aqui pra falar sério também. Então o que acontece? Falando muito sério agora. Eu acho que eu entendo o torcedor do Inter, eu te entendo Ernest, te entendo Gamba, te entendo Guimarães, entendo Ribeiro também, mas eu quero dizer o seguinte, é necessário ter frieza nesse momento. É ruim estar na zona de rebaixamento, é péssimo. Ninguém esperava que o Inter estaria nessa situação. Fala alguém mas tem esse conhecimento de causa. não é o lugar do Inter. Não, eu não tô na zona de Não, rebaixamento. o Gamba, querido. ele Não, a semana inteira. Depois ele não quer. A semana Mas inteira. é que não- Depois ele não quer. Mas aqui tu tá fazendo uma análise, Depois ele não tu quer. tá fazendo uma... Ai, a dificuldade... Cara, tu quer que o Inter se exploda? Não. Não. Tô falando Eu muito quero. sério. Vem com essa tua conversinha de que... Ai, é preocupante. Pelo amor de Deus, não deixa isso, Não, cara. não. deixa isso. O Ernest me conhece. O Ernest tô sabe só Eu tô te ouvindo. debochando, O Ernest- velho. não tô. O Ernest sabe quando eu tô brincando e quando eu tô falando sério. E eu brinquei já, porque eu tinha que brincar, agora eu tô falando sério. Tem uma quarta tese sobre Eu isso. tô falando sério. Cara, olha só. O Inter não é o lugar dele a zona de rebaixamento e ele não vai ficar. Eu não tô dizendo que o Inter não tem que ser criticado por estar na zona de rebaixamento. O Inter tem que ser criticado. É inadmissível. Eu não acho que ontem a derrota tenha sido inadmissível. Eu falei ontem aqui no programa que o Inter ia perder o jogo. O Ribeiro ficou aqui, com todo o coloradismo Que dele, era uma dizendo barbada. que o Grêmio, que o Inter ia ganhar. Isso que eu Isso. falei, Ribeiro, vai perder. Que o Scarpa e não joga perdeu. nada e E tal. perdeu. Isso. Então, ontem não foi o problema. O problema foi antes. Quando perde em casa pro Fluminense, esse jogo tinha que ter ganho. Outros tropeços que o Inter cometeu. Aí sim foi ruim. O Inter tem que sair dessa zona de rebaixamento. Se vocês olharem para a tabela, para a sequência dos jogos, os próximos 3 são, em tese, fáceis. É claro que para isso tu precisa ganhar mesmo, na bola. Então o Inter tem, e isso eu concordo contigo, tem que de novo esticar a corda. Por isso que sim, o Inter tem que voltar a levar a sério o Campeonato Brasileiro. O Inter tem que ser criticado, os dirigentes precisam ser criticados, porque é um absurdo, de novo, tá esvaziado o ambiente diretivo do Inter, porque foi assim contra o Fluminense e ontem da mesma forma. Agora, pedir demissão do Roger, é aí que eu quero chegar. Aí eu acho absurdo. O Roger tem que ser criticado. Sim, os dirigentes também, o Ernest fez isso. Agora, pedir a demissão do treinador é demasiado. Tô falando muito sério aqui agora, Só um pouquinho, é demasiado É importante pedir a que eu vou demissão. dizer. Dá Eu tô indo na tua linha, Eu sei inclusive. disso, mas dá um close aqui no Bruno, E isso por favor. até me incomoda. Tá, dá um close, Bruno.
claramente é um cara que vira aqui. Isso, está vacinado. Você pode ver a marca ali, ó. Ele já acabou de tomar a vacina, entendeu? No pescoço. Põe ali, põe de novo. Pô, mas põe aqui, ó. Aí, vira ali, ó. Aí, ó. Não foi cara vacina, que foi vacinado, aqui. entendeu? Ele tá, o Edson pegou um ponto na coletiva de ontem, eu vou recuperar a pergunta. Que foi uma pergunta muito boa, eu estava junto com o Ribeiro, a gente até... Ribeiro mencionou isso no ar, o Ribeiro fez um elogio para ti público ontem, viu? Muito obrigado. É verdade. Tá, para quem não ouviu, qual foi a pergunta? O Edson colocou alguns pontos de contradição do Roger, bem situados, tá? Sobre as justificativas da fase ruim, contrapondo com momentos em que parece que, pegando o ano passado, por exemplo, né? Ontem, no ano passado a gente fez isso, no ano passado a gente fez aquilo, no ano passado. A referência do Inter é o ano passado. E ele pegou um ponto que é fundamental para explicar essa má fase. Não é coincidência. E aí cabe ao Roger, não cabe à direção. A falta de mobilização, para mim, é institucional. E talvez o Roger seja até vítima disso. Mas tem uma coisa que a culpa é do Roger. O Inter não pode entrar em campo com um sistema de 3 volantes. A gente está dizendo isso há séculos, aqui séculos não há dias, né? Porque é coisa de 2 meses para cá. Há um mês e meio. Um mês e meio. Há um mês e meio. Semanas. É isso aí. A gente está dizendo há semanas isso. O Inter não consegue jogar com o esquema de 3 volantes porque fica um time burocrático, preso, pesado, lento e pouco marcador, por incrível que pareça. Ontem, de novo, os 3 volantes não funcionaram. E o Roger insiste com isso. 15 minutos iniciais. E, de novo, que é quando os caras têm gás ainda, né? Isso. O Ernst pontuou isso. O Roger não está funcionando. Ele disse, nem sempre, quando não dá resultado, significa que a gente não vai escalar. Pelo amor de Deus, não faz isso, Roger. Aí não, né? Essa para mim, é a pior frase do Roger, né? É a primeira vez que eu pergunto, inclusive, sobre 3 volantes na coletiva. Né? É uma insistência do Roger. O Alexandre está falando nisso há um mês já, dos 3 volantes. Porque eu bato muito nessa tecla pelo seguinte, né, cara? Eu estudo o jogo, tá? Quando acaba o jogo, por exemplo, depois eu assisto de novo o jogo. Eu tento entender, porque assim... Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande aqui para chegar e simplesmente dizer assim, não funcionam os 3 volantes. E aí, a pessoa que está nos assistindo, é verdade, não funciona. Não, eu quero dizer por que não funciona. Né? Então, o Ribeiro pontuou muito bem. Os 15, 20 minutos iniciais funcionou, ou funcionaram, melhor dizendo, porque eles têm gás. Porque o Thiago Maia correu que nem um doido, o Bruno Henrique correu que nem um doido, o Ronaldo correu que nem um doido. Só que daí tu começa a perceber as nuances, as pequenas nuances da corda não esticada. É o Tabata dando um toquinho de letra, é o Thiago Maia iniciando um contragolpe também de calcanhar, é o senhor Ronaldo que não tem qualidade de passe, querer achar que é o Pirlo e querer dar uma bola pro companheiro na entrada da área e armar um contragolpe para o Atlético Mineiro. Aí tem o senhor Roger, que é o culpado da derrota ontem, não só pelos 3 volantes. É o senhor Roger, por exemplo, tirando do banco de reservas um menino que não fardava há 2 meses pelo profissional, o Iago Noal. O menino que não joga há 2 meses, ele não pode ser a tua primeira alternativa. Primeiro é queimar o guri da base. Segundo é botar uma responsabilidade que o guri não tem. O guri não tem. Tu tem o Gustavo Prado, por exemplo, no teu banco. Tu tem o Ricardo Matias no teu banco. Esses caras têm que entrar antes do Iago Noal. Aí depois ele termina o jogo. O Roger, os 3 volantes que ele escala no início, não é o show de horror da noite. O show de horror da noite é ele terminar o jogo num 4-2-4, com o Ronaldo e o Iago Noal abrindo o meio-campo por uma correria de 4 atacantes e um latifúndio no meio-campo, que é o que o Ribeiro falou. Ontem eu pensei que inclusive o MST ia invadir a Arena MRV para ocupar o espaço ali, porque eu vou te contar, né? Tinha um latifúndio, tinha um buraco no meio-campo. Eu tirei fotos, inclusive, dos buracos do meio-campo, só para entender o porquê que o Inter perdeu o momento do jogo. Tá? E aí, quando a gente bota uma correria do Wesley, do Ricardo Matias, do Ener Valencia e do Gustavo Prado... Quem que ele poderia ter colocado no lugar de um dos volantes?
Oi? Quem ele poderia ter colocado no lugar de Gustavo Prado? Gustavo Prado. Gustavo Não, Prado. mas sabe por quê? Porque Puxa a bata pro meio e bota o Prado. Não, perfeito. Isso. É que na projeção do jogo, aqui no programa... Ele tirou os dois principais jogadores, cara. Ele tirou o Tabata e o Rafael sim. Borré, que eram os melhores jogadores Isso do em mundo meio no ao momento. jogo, perfeito, isso em meio ao jogo. Não, mas é que aqui na projeção do jogo, quando a gente debatia a escalação do Inter, eu cheguei a falar, tá, mas e aí, por que não joga o Gustavo Prado no lugar de um dos três volantes? E aí me disseram, mas que ele tava no Egito, tava voltando. Ele não treinou. Não tinha condições, não treinou. Ele não treinou. Não, mas isso não quer dizer, né? Isso não quer dizer. Eu acho também o seguinte, tá? Uma coisa que eu tava muito preocupado era por onde o Tabata ia jogar. O Tabata jogou pelo lado direito. O Roger começa o jogo, e até é interessante, né? Porque quando todo mundo achava que ele ia com um tripé, ele faz um 4-1-3-2 para iniciar, né? Ele abre com o Ronaldo, uma linha de 3 com o Bruno Henrique centralizado. O Bruno Henrique centralizado, o Tabata na direita, o Thiago Maia na esquerda e os dois atacantes lá na frente. E eu falei sobre isso ontem. O Wesley, o Roger mudou o jeito dele pensar o Inter, gente. Isso. Ele mudou. O Inter o Inter pós-gauchão não tem nada do Inter do ano passado. Um exemplo é o Wesley. O Wesley é o cara da esquerda, esquece. O Wesley para o Roger, ele tem dito isso até, isso se configura no campo, a gente vê. O Wesley atual é cada vez mais segundo atacante. Ele está fazendo um sistema igual o do Cudê. É um segundo atacante. Ontem, para equilibrar a situação, puxa o Tabata por meio, deixa o Gustavo Prado numa ponta, o Wesley na outra, provoca umas inversões, volta e meia com os dois, que vão ser ponteiros, Guimarães, e não segundo atacante, deixa eu dizer o seguinte, pra tu tentar abrir, o time do Atlético já marcava mal, gente. Toma uma aguinha. E a contratação do Romero é grave, tá? Não. E aí que tá, isso é num outro ponto. Eu sei que eu tô falando demais, tá? Mas deixa eu só dizer uma coisa. É que é grave o Romero, porque assim, ó, um jogador ontem... O Inter Foi pegar uma aguinha ali, patrãozinho? O Inter jogou com 3 volantes, porque a justificativa era Gustavo Prado tá vindo do Egito, não treinou, não ouviu as explicações do Roger. O Inter tinha um outro jogador que era justamente o Romero. Por que o Romero não jogou? Daí o torcedor colorado tá me dizendo agora, porque ele é muito ruim, porque ele não aproveita. Só que esse jogador recém foi contratado. Isso. Então, assim, o Inter recém contratou um jogador e já chegou no entendimento de que ele não serve. Perfeito. Vou te dizer outro. Tá, só um pouquinho, Guimarães. Isso é horrível. Deixa eu puxar o Ribeiro aqui, porque o Ribeiro vai entender, ele tem conexão com esse assunto, tá? Ele vai entender onde é que eu quero chegar. Fazer a análise mais simplificada possível. E o torcedor colorado que não fique bravo. Internacional em 2025 tinha um único objetivo: ganhar o Campeonato Gaúcho. Agora o Internacional tem 2: evitar o rebaixamento. Tudo que vier a mais do que isso para o Internacional é lucro. É lucro. É lucro. Não. Só um pouquinho. Olha aqui, ó. Todo o planejamento do Internacional confirma exatamente isso. O objetivo do Inter era um só esse ano. Não era objetivo, mas eu era preciso falar. Obsessão, como queiram. Era ganhar o campeonato. Agora o Inter só tem mais uma obrigação. Tu tocaste num tema que ele tem que ser analisado. É ou não é? Ele tem que ser analisado com racionalidade. Tá? Só que a gente pode combater um pouquinho isso, né? Porque o Inter meteu sim um all-in, especialmente no planejamento, na corda, para ganhar o chão. De novo. O cara, eu vou te dizer, o Gamba é o mensageiro do apocalipse. Tu é o cara que... mim, né, tu é o cara que tudo falava... bem. Não, desculpa, Ribeiro. Ninguém respeita ninguém. Perdão, Ribeiro. O Guimarães, outro dia, ele fez uma frase legal aqui. Ele disse assim, o programa de terça analisa melhor, às vezes, do que o de segunda. Ou seja, um dia depois analisa melhor do que o recém pós-jogo. Só que tu entrou na mesma onda, cara. Hoje tu tá alucinado que o Inter tá na zona de rebaixamento. Eu tô falando sério. Apenas entendo a gravidade do troço. Não é, cara, não é tão grave quanto vocês acham. Eu tô falando muito sério. É por isso que o teu time caiu 3 vezes não, e o meu só não tem nada a ver com isso aí, defende bastante o Inter, vai tomar aqui, ó. Não é isso. Eu não tô te corneteando, eu tô falando sério. Tem nada a ver, não. Se o dirigente... Aí é que tá. Tem nada a ver isso Cara, o Grêmio nunca caiu assim. Não. Eu tô aqui, ó. Quando eu ouço o Ribeiro e o Bruno falar, defendendo, não sei o que nós vamos ganhar do Vitória, não sei o que, é como se eu estivesse sentado na frente de uma mesa do Mazuco e do José Olavo Bisol. Porque é essa desconexão da realidade que os dirigentes do Inter têm. Exatamente essa aqui. Exatamente essa aqui.